Vamos tomar um dicionário moderno e consultar o sentido da palavra batismo. Então, aqui o batismo é um rito feito normalmente com água sobre o iniciado através da imersão, efusão ou aspersão. Só que temos aqui um problema. Este é o sentido moderno, ou pelo menos inclui o sentido moderno. O que nós queremos saber é o que Jesus queria dizer quando esta palavra saiu da boca dele. Queremos saber que quando os homens inspirados como Paulo e Pedro falaram ou escreveram esta palavra, o que eles entendiam com esta palavra. Não devemos nos importar com os dicionários modernos e nem com os religiosos da nossa época. Qual é o sentido bíblico desta palavra? A palavra no primeiro século queria dizer imersão em água. Nós temos várias autoridades, você pode ver nas referências, que confirma isso. O verbo grego, batizo, né? Nós encontramos 77 vezes. E significa mergulhar dentro ou abaixo. Afundar, mergulhar, né? Aí, então, estes sentidos vêm de dois dos mais respeitados dicionários do grego bíblico. Se Jesus ou um dos seus apóstolos queriam dizer derramar água na cabeça da pessoa, existia uma palavra grega para isso, ekcheio, né? Pedro usou essa palavra em Atos 2:17, quando ele falou o seguinte: e acontecerá nos últimos dias, ele aqui citando a profecia de Joel, disse o Senhor que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então ele usou a palavra que quer dizer derramar aqui. Em Hebreus, o autor falou sobre o que acontecia quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos uma vez por ano. Ele aspergia sangue de animais lá dentro. A palavra em grego foi hantizo, né? Veja Hebreus 9:13. Portanto, se o sangue de bodes e touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificavam, quanto à purificação da carne, então esse aspergidos aqui é a palavra hantizo, né? Se Jesus quisesse autorizar a aspersão, ele teria usado esta palavra, mas ele nunca usou esta palavra para identificar o modo do batismo. As palavras gregas com estes sentidos distinguidos podem ser vistas claramente na tradução do Antigo Testamento na versão grega Septuaginta. Também, essa é de Levítico 14:15-16. Também tomará do cestário de azeite e o derramará. Então, aí usa a palavra ekcheio. Na palma da própria mão esquerda. Molhará. Aqui tem bapto, né? Bapto, né? Que é ligado com o batismo, né? O dedo direito. Então, molhará o dedo direito no azeite que está na mão esquerda. Daquele azeite aspergerá, né? Aqui tem usado o hantizo, né? Com o dedo 7 vezes perante o Senhor. Então, veja, coisas diferentes para fazer diferentes atos, né, na língua grega, mesmo sendo uma tradução do Antigo Testamento. Jesus nunca ordenou que as pessoas fossem aspergidos ou que a água derramada na cabeça das pessoas. Nem os apóstolos e profetas inspirados pelo Espírito Santo falaram que se pode substituir estas ideias pela imersão. Eles sempre usavam o verbo batizo
para significar imergir. Nós devemos falar e fazer a mesma coisa. Você pode estar pensando, puxa, então, vou ter que aprender grego para entender a Bíblia? Não, não é preciso, não. Podemos ver claramente pelos exemplos bíblicos que o batismo na Bíblia foi sempre por imersão. Vamos ver, então, esses exemplos bíblicos, começando com João Batista, que praticava o batismo por imersão. Marcos registrou em Marcos capítulo 1, versículo 5, o seguinte sobre o batismo de João. Saíram ter com ele toda a província da Judeia, todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Aspergidos no Rio Jordão? Não faz sentido. Tendo água derramada na cabeça no Rio Jordão também, só faz sentido falarmos que foram imergidos por ele no Rio Jordão. Ainda sobre João, o apóstolo João escreveu em João capítulo 3 e versículo 23. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo e era batizado. Dá para imergir pessoas em rios. Para aspergir não precisava nem se deslocar para o rio. Para imergir alguém é necessária muito água, né? Para aspergir basta um pouquinho. João Batista escolheu um lugar que tinha muita água. Jesus foi batizado por imersão. Marcos fez outro registro em Marcos 1, 9 e 10. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veja aqui, entrou na água, foi batizado no Rio Jordão, depois saiu da água. Neste exemplo, poderíamos afirmar que o batismo de Jesus teria sido por aspersão ou por derramamento de água? Evidentemente que não. Filipe também, como é que ele batizou o eunuco em Atos 8? Os evangelistas também continuaram esta prática de imersão depois que Jesus voltou aos céus. Não há razão para acreditar que no primeiro século o batismo era algo diferente do que a imersão nas águas. Lucas fala bastante sobre o batismo no livro de Atos. Uma passagem que, pelo exemplo, também mostra claramente que o batismo era por imersão, encontra-se em Atos 8, 26 a 40. Aqui nós temos a história do evangelista Filipe e o eunuco vindo da Etiópia, a quem ele foi chamado para evangelizar. O eunuco lia uma profecia sobre Jesus no livro de Isaías, mas não entendia o que estava lendo. Filipe aproximou da carruagem e perguntou a ele, compreende o que está lendo? E o eunuco pediu ajuda. Filipe, começando por aquela mesma passagem de escritura, a Bíblia, anunciou-lhe a Jesus. Relata Lucas. O resumo da mensagem de Filipe para o eunuco era Jesus. Certamente estava incluído naquela mensagem a fé em Jesus, o arrependimento dos pecados e o batismo, entre outras coisas. O eunuco perguntou, aqui temos água, que impede que seja eu batizado? E Filipe respondeu, nada. Se você crê, e o eunuco respondeu afirmativamente,
Agora vamos ver em versículos 38 e 39, a primeira parte. Lendo. Então mandou parar o carro. Ambos desceram à água. Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. Veja, os dois desceram do carro, os dois entraram na água. Filipe batizou ao eunuco, os dois saíram da água. Faz sentido pensar que este batismo teria sido por aspersão ou por derramamento de água? É claro que não.